Bom dia. Pronto. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa, os que estão nos assistindo também. É sempre uma alegria poder estar compartilhando com vocês um tempinho, né? Então vamos direto aos nossos trabalhos. Bom, o mês está terminando, hoje nós teremos a palestra do Sérgio Tadeu, que eu vou apresentar já. E amanhã às 14 horas, dia 24, teremos com Inês Vendramini, Origem das Tentações. Os nossos eventos já foram, né? Nós tivemos no mês de junho nós tivemos o Pode Perguntar, mas em julho, dia 25 de julho, nós vamos fazer o primeiro almoço aqui no SEAC, das 12 às 14. Então, quem desejar participar, será muito legal se puderem comparecer, compartilhar conosco esse momento de descontração. Depois, no final desse almoço, nós teremos uma palestra musical e no final um passe coletivo também. Estamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã. Quem puder colaborar com os quadradinhos de lã, ou a matéria-prima ou a mão de obra, também aceitamos. E, como toda a Casa Espírita, aceitamos doações de livros, roupas, o que puderem colaborar para o nosso bazar. E estamos arrecadando também tampas plásticas e notas sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E esse mês, especificamente, nós estamos até o dia 30 de junho, fazendo a nossa campanha dos cobertores. Então, quem puder colaborar também, cada cobertor sai em média em torno de R$20. Quem puder colaborar, também entre em contato conosco. Atendimento fraterno. Quem desejar fazer um atendimento fraterno, é só chegar uns 30 minutos antes ou mandar uma mensagem para nós, que um dos trabalhadores sempre vai entrar em contato com vocês para fazer esse atendimento, ou presencial ou à distância. A gente faz também, tem dado bastante resultado. Temos a nossa cantina, tem café, chás, cappuccino, hoje é bolo de banana, né? Está muito bom, diga-se de passagem. E todas as nossas palestras, todos os nossos evangelhos aqui da casa, todos os eventos estão lá no YouTube também. Então, quem quiser assistir hoje ou em qualquer outro horário, está lá no @SEACLapa. SEACLapa, tá? E também, além de todas as palestras, nós também temos os nossos momentos com o SEAC, que são mensagens, todo dia ao meio-dia são colocadas uma mensagem em torno de uns 15 minutos. E depois, no final, nós falaremos sobre o Evangelho no Lar. Então vamos iniciando os trabalhos de hoje. E tem também as nossas canecas. Então, quem quiser colaborar, temos as nossas canecas com o logo do SEAC. E temos também com o logo do SEAC, Prece da Serenidade, Prece de Caritas, então, e uma mensagem do Chico e uma mensagem do Kardec também. Então, quem quiser nos ajudar colaborando, adquirir uma, a gente agradece. Então, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, mais uma vez, por permitir que estejamos aqui reunidos em seu nome, para podermos estudar um pouco mais os seus ensinamentos, e mais do que estudar, mais do que conhecê-los, que possamos transformar esse conhecimento em sabedoria e principalmente em ações no nosso dia a dia. Pedimos ao Pai Todo-Poderoso e aos irmãos de luz que nos acompanhem mais nessa jornada, para que possamos nos preparar para cada passo a ser dado, com entendimento, com consciência e com fé, para que um dia possamos estar mais próximos de Ti. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje temos a honra de receber Sérgio Tadeu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa casa. E hoje vai falar sobre o tema melhorar. Melhoria, vamos falar um pouquinho disso. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Isso aí, muito bom. Então, muito boa noite. A gente já veio umas 2 ou 3 vezes, se não me engano. Gosto muito de vir aqui. Hoje nós acertamos direitinho o dia da chuva, foi combinado antes. Foi, né? Então, tá tudo bem, tá tudo certo. O que importa não é volume, não é? Mas talvez a qualidade do volume, a importância do volume, para a gente poder tirar algum substrato daqui para o nosso crescimento. Basicamente é isso que a Casa Espírita proporciona. Eu uso o telefone à mão para ver o meu resuminho e também para gravar a palestra aqui. Aí eu gravo a palestra para depois fazer uma reflexão sobre ela, tá bom? Às vezes na volta, voltando para casa, fico escutando o que devia ter falado, o que falou, mas não devia ter falado, a brincadeira que fez fora de hora, essas coisas que o expositor precisa devagarzinho ir bulinando, e acertando e ajustando,
para a gente poder chegar numa excelência melhor e poder nas próximas encarnações ter condição melhor de trabalhar melhor para Jesus, né? Porque como nós somos convocados ao trabalho, alguns estão em treinamento, outros estão em entendimento, mas nós somos convocados ao trabalho e precisamos aperfeiçoar o nosso trabalho. E um dos motivos que a gente tem para aperfeiçoar justamente é esse, buscarmos a melhoria de nós mesmos. Aliás, esse é o nosso objetivo. O objetivo maior da doutrina espírita é a regeneração da humanidade. É claro que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, nem tem esse propósito, mas dar elementos, dar subsídios para que tanto os religiosos, os cientistas e as pessoas interessadas no crescimento da humanidade possam extrair possibilidades para que isso aconteça. E nada melhor do que falarmos da melhoria, e nós precisamos melhorar. E nós tiramos um pouquinho desse tema lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, item 14, em que o Kardec mostra para a gente lá que o nosso tempo no sofrimento depende muito do tempo da nossa melhoria, da nossa modificação. Aliás, tem coisas muito interessantes nesse capítulo 7, que a gente poderia até depois dar uma olhadinha no Céu e Inferno, capítulo 7, item 14, 15, 16, 18, tem diversas situações interessantes. Ele diz que essa é uma dádiva divina porque não existe uma condenação perpétua, não existe uma condenação assim que a gente tenha que cumprir por toda a eternidade. E na verdade a gente tem a melhoria e a modificação. Conforme a gente vai modificando-se para o bem, as coisas que nós fizemos que não deveríamos ter feito vão sendo corrigidas e vão sendo apagadas, por assim dizer, do nosso livro da vida, né? da nossa trajetória. Então é muito importante a gente pensar a esse respeito, porque se a ciência do mundo chegasse à conclusão de que não é pela quantidade de pena que nós vamos acertar a vida do nosso irmão transviado, mas sim pela possibilidade dele mostrar que se melhorou. Então, perante a espiritualidade, nós temos que mostrar que nós estamos melhores. Se nós não mostrarmos isso através de ações, de uma série de outras circunstâncias, a gente continua do mesmo jeito, continua vivendo as mesmas dificuldades. Não é por outro motivo que algumas pessoas vão e voltam das reencarnações praticamente do mesmo jeito. O André Luiz fala que cerca de 80% das pessoas que estão na Terra que saem da Terra igual viemos, ou às vezes até pior do que nós viemos. Então é um item interessante, importante, de vez em quando a gente reflexionar e pensar o que eu posso melhorar, onde eu preciso melhorar, no que eu posso melhorar. E dentro disso também pensar assim, hoje eu sou melhor do que ontem, o que fiz alguma coisa ontem e hoje já não fiz, já estou numa posição diferente. Porque não adianta a gente atacar os nossos defeitos grandes. Os nossos defeitos grandes vão vir com o tempo, a gente vai ter força para lidar com eles. Mas os espíritos sugestionam para a gente atacar os defeitinhos pequenos. As pequenas coisas é que vão fazer as grandes diferenças. Então não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir sair desta ou daquela circunstância mais complicada da nossa vida, às vezes um vício pesado, uma coisa terrível que a gente viva, assim de um dia para outro, da noite para o dia. Aqui na Casa Espírita a gente não acredita nessa ideia de que a gente mergulha numa banheira e sai renovado e já está pronto para enfrentar a imortalidade. Não, aqui nós vamos ter que responder, e nós vamos ter que nos responsabilizar e nós vamos ter que mostrar que nós estamos melhores, através de uma coisinha chamada prova. Então pela prova a gente percebe que nós estamos melhores ou não, porque se nós passamos lá pela expiação, ou seja, sentimos na tela o que fizemos outro sentir, é pela prova que a gente vai mostrar que nós melhoramos. Então vamos imaginar que a gente estivesse aqui todos presos no planeta Terra, como estamos, né? Que não pode sair nem muitos quilômetros para cima, nem muito para baixo, porque o nosso corpinho não aceita. Nós estamos meio que encarcerados aqui na Terra, né? Vivendo no corpo físico. Mas vamos imaginar que estivéssemos dentro de uma casa de correção, uma cadeia. Se as leis fossem mais humanas e menos humanas e mais divinas, a gente perceberia que ali a gente só poderia liberar alguma pessoa se ela demonstrasse de todas as formas que ela está melhor do que quando ela chegou lá. Se a gente conseguir um dia essa proeza, porque hoje, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, muitas vezes não representa nada para quem está lá,
porque ele não se renovou em nada, ele não se melhorou em nada, muitas vezes muito pelo contrário, ele criou condições cada vez piores, ou elucubrou coisas terríveis para realizar depois que saísse de lá. Mas, se a gente um dia conseguir isso, teremos que dar elementos para ele se renovar, e ele teria que provar que se melhorou. Existem hoje um exame chamado exame criminológico, que eles fazem à beirada da saída, ou perto da saída, para ver se já estão melhores. Mas são coisas mais ou menos padronizadas, e quando alguém repete um exame, eles vão comentar entre eles, naquela questão tem que responder assim, tem que responder assado. Então eles fazem uma espécie de uma colinha lá, para passar no exame criminológico, para poder serem liberados. Mas, aqui na Terra, nós como seres imortais, diante de um Pai que tem leis perfeitas na natureza, não adianta fazer colinha. Porque a gente não vai demonstrar só falando, fazendo um desenho bonitinho, né? Nós vamos demonstrar fazendo, vivendo aquilo que nós modificamos. E aí é que está a grande chave da doutrina. Porque através desse método é que a gente vai crescer e vai se desenvolver. Que é exatamente para isso que nós estamos na Terra. Então, como nós vamos fazer isso? Olhar primeiro as coisas menores. Então, poxa vida, eu consigo falar menos mal das pessoas? Isso não é uma sugestão, mas em alguns períodos do ano, agora nós estamos vivendo esses momentos de futebol, né? E o futebol olha como uma coisa de uma diversão, de uma distração, por assim dizer, para nós, né? Porque basicamente a gente particularmente não ganha nada com isso, muito mais fácil perder do que ganhar, né? Mas eu quero dizer no sentido de que, vez ou outra, a gente tem aí embates políticos, pessoas que surgem na sociedade, que cometem coisas assim absolutamente tristes, abomináveis, e a gente fica assim, pensando nessas pessoas, e muitas vezes começa a criar assim uma roda de discussão para falar mal dessa pessoa, para falar daquele problema, que a pessoa fez isso, fez aquilo outro. Se não com os nossos irmãos que estão encarregados da administração pública, às vezes entre nós, às vezes entre familiares, entre amigos. Então a gente entra num processo terrível chamado maledicência. E aí a gente não sabe como lidar com a maledicência, e aquilo vai crescendo na gente, vai desenvolvendo, e quando a gente vai perceber, aquilo pode ter criado na gente um grande problema para o nosso futuro, para a nossa eternidade, para a nossa imortalidade. Já pensaram a gente ter que voltar para a Terra só por causa da maledicência? Aí você pensa assim, poxa vida, podia ter evitado isso, podia ter resolvido isso lá na Terra, coisas menores, vamos dizer assim, coisas menores. Podia ter resolvido isso e me libertado disso, não precisaria estar carregando esse problema agora, vencer esse problema novamente, agora, outra vez. Poderia ter vencido isso, assim como outras coisas menores. Então a sugestão que se tem é justamente essa, é que a gente aprenda a olhar e observar as coisas menores, combater as nossas menores imperfeições. Então é assim, uma palavra ríspida, algumas vezes, a falta de caridade com alguma pessoa, a brincadeira de mau gosto, a palavra mal colocada, as brincadeiras de baixo calão, as brincadeiras que diminuem as pessoas. Então a gente já pode começar a observar isso. E aí pensar assim, hoje eu consegui evitar. Então já é uma vitória de um dia, mas a vitória não basta ser de um dia, né? Como na Copa do Mundo, não basta ganhar de um time só para ser campeão do mundo, né? Precisa ganhar de uma série deles, né? Uma quantidade de times lá, para que a gente possa depois se consagrar campeão. E para a gente também, nós vencemos um dia, depois do segundo dia vai ficando mais fácil, terceiro dia mais ainda, até o ponto a gente se libertar dessa ideia de criar problemas e dificuldades para os nossos irmãos. Então, combatendo também, às vezes, comportamento explosivo. A gente tem um comportamento explosivo e pensa, meu Deus do céu, eu não posso continuar com esse comportamento explosivo. Eu preciso ser uma pessoa melhor. E eu preciso observar onde está a minha dificuldade para esse comportamento explosivo. O meu comportamento no trânsito, porque todo mundo sabe. A gente renova as pessoas que estão ao nosso redor, não pelo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente é. Então as pessoas ao nosso redor não vão se renovar, porque nós também não estamos renovados.
Às vezes a gente reclama a perfeição de filhos, de esposa, de marido, de sogra, de sogro, de cunhado, de genro. E na verdade a gente não tem um comportamento à altura para que a pessoa pudesse se mirar naquele comportamento e segui-lo. Então, o comportamento e a ação, ela arrasta, é muito mais do que as palavras. As palavras podem ajudar, mas as palavras não bastam. É preciso a gente se comportar de acordo com aquilo que a gente fala, que a gente prega. Também é uma grande dificuldade. Mas, seguindo nesse propósito, vamos ver aí o que nós reservamos de resumo, né? O que a gente pode falar desses resumos? O que a gente pode fazer? Né? Agradecer mais, por exemplo. A gente agradece o suficiente, porque na maioria das vezes a gente é indiferente, às vezes, uma coisa que tira a gente de um buraco terrível. Então, às vezes, a gente recebe uma gentileza aí que para nós foi imprescindível e a gente não olha para trás e esquece de agradecer. Lembra aquela história de Jesus, quando ele por uma quantidade grande de cegos, se eu não me engano, né? Paralíticos, cegos, né? E aí ele fala, escuta, cadê os outros? Só você que voltou, os leprosos, né? Cadê os demais? E aí, cadê? Só um que voltou para agradecer, quer dizer, imagina só, não que Jesus precisasse que alguém agradecesse a ele, mas aquilo é uma lição para a gente, porque na maioria das vezes a gente não faz isso. Então, pequenos gestos, pequenas gentilezas que a gente recebe, a gente chega até a acreditar que aquilo era obrigação da pessoa. Então é preciso a gente aprender a agradecer mais, criar esse hábito do agradecimento, do muito obrigado, criar esse hábito. Claro que não pode ser uma coisa cansativa, mas a gente não pode deixar de agradecer. Lá no Sinal Verde tem uma passagem do André Luiz mesmo, não uns apertinhos lá, a gente, sem a gente perceber. Né? Então ele fala assim, se ganhar um presente, agradeça. Pode. Ele precisava ter posto isso lá no Sinal Verde. Não é uma coisa que é inerente a gente, não é? Precisa disso. É a mesma coisa de pegar um ônibus, está escrito lá, lugar reservado para esse. Mas será que a gente não consegue perceber que tem uma pessoa que precisa sentar mais do que a gente? Não é uma vergonha para a gente ter que ter uma lei que discipline uma coisa que, poxa vida, seria uma obrigação nossa. Dar um lugar, fazer uma gentileza. Assim a lei não é cumprida. Então, nós somos imperfeitos, compreendemos isso, né? Compreendemos, mas nós precisamos de uma lei para determinar um comportamento. Veja que coisa. Então, a gente tem essa dificuldade de agradecer, tem essa dificuldade de se colocar num contexto de convivência mútua, é uma coisa complicada, não é? Outra coisa que a gente pode fazer, cada vez mais, é um mais para o menos, quer dizer, a gente pode reclamar menos. Já repararam quanto a gente reclama? Por que está chovendo? Por que está frio? Por que está água? Por que ninguém aguenta? Meu Deus, por que está trânsito? Por que não está trânsito? Olha como a gente reclama. Meu Deus do céu. A gente reclama dos jogos do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil está sempre mal, tem que ser diferente, tem que mudar os jogadores, né? E a gente não percebe aquele mundão de gente que vai lá só para ver os brasileiros jogarem. E a gente que é brasileiro reclama do time, do técnico, de todo mundo. E a gente reclama de tanta coisa, meu Deus do céu, porque o jogo devia ser tal hora, não podia ser tal hora, não podia ser esse dia, tinha que ser o outro dia. A gente arruma sempre pretexto para arrumar, para ter um motivo de reclamar. Em casa também a gente reclama do que vai comer, meu Deus do céu, carne moída, meu Deus do céu, salsicha, misericórdia. A gente tem, né, assim, por assim dizer, condições de escolher o que a gente vai comer. Olha só que privilégio a gente tem, não é? Porque uma quantidade muito grande de pessoas muitas vezes não pode escolher, tem que comer o que tem, né? O que pode, conseguiu, o que pode comer. Então a gente precisa aprender a reclamar menos. Antes de reclamar, a gente pode pensar, será que eu posso fazer alguma coisa por causa dessa situação? Essa questão de lavar a louça é uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas não gostam de lavar a louça. Às vezes nem a própria pessoa que está fazendo a comida lá, ela não gosta, ela quer que alguém esteja ali junto com ela lavando a louça, ajeitando as coisas para um assistente de cozinha, né? Vamos dizer assim. Mas será que a gente pode pensar uma forma de ser mais eficiente? Em vez de reclamar, a gente pode fazer isso. E hoje está mais fácil, é tudo encanado.
Tudo água encanada. Imagina quando a água era água de potes, né? É mais fácil. Águas de bacia, de baldes, né? Imagine como que era diferente, né? A nossa forma de ser. Mas exemplos que a gente tem aos montes, que a gente reclama de qualquer coisa, porque acabou a luz de madrugada e o relógio ficou descontrolado, nós perdemos a hora porque o relógio não tocou, o despertador não tocou. Coisas assim tão pequenas, e isso a gente já pode melhorar. É coisinha pequena. Então quando você vai soltar alguma. O café está horrível, não, mas o que você pode fazer? Você não pode fazer o café para mostrar como que fica o café melhor? Então, em vez de reclamar, toma ação de fazer aquilo que você está reclamando. Isso é uma forma de melhoria, óbvio que é, não é? Bom, reclamar menos, agradecer mais, ouvir mais e falar menos. Isso aqui parece forma desse pessoal que fala na internet, né? Cursos que fazem na internet aí, das pessoas se comportarem em empresas, essas coisas, né? Mas é uma coisa que a gente tem ouvido falar desde criança. Olha, não seja impulsivo, segura o que você vai falar, pense o que você vai falar, não fale tudo que você pensa, tome cuidado com o que você fala. Mas a gente consegue fazer isso, mas é uma coisinha pequena que a gente pode já exercitar, não é? Então, uma pequena mudança nesse ponto pode causar um impacto muito grande para a gente, muito interessante. E a prática da gentileza? Será que a gente já tem condição de praticar a gentileza? E a gente cumprimenta as pessoas no elevador? Porque o elevador é um problema aqui em São Paulo, né? Você fala com a pessoa parece que está no outro mundo, né? Não sei se o elevador tem um campo eletromagnético ali dentro que tira as pessoas dali, né? Mas você cumprimenta a pessoa e a pessoa não responde. Então, e nós respondemos? Nós temos esse hábito, não é? É o hábito da gentileza, a prática da gentileza, pequenas gentilezas. Então é assim no mercado, às vezes deixar uma pessoa passar que tem uma ou duas coisinhas só, um estacionamento, onde vai pôr o carro, coisas assim. A gente consegue praticar essas pequenas gentilezas. Um amigo nosso que era policial aposentado e ele morava perto de o bairro foi se modificando e acabou abrindo um mercado na frente da casa dele. Não tinha estacionamento no mercado. Então todo mundo põe o carro na porta dele. Aí ele conseguiu entender uma coisa. Ele falou assim, eu não posso falar nada, eu tenho que praticar o culto da gentileza. Então ele ficou pensando o que ele podia fazer para resolver isso, né? Aí ele falou que resolveu assim. Ele ficava lendo o jornal na porta. Quando alguém ia estacionar o carro, ele não falava nenhuma palavra. Ele ia lá e abria o portão do carro. A pessoa vê que ele estava abrindo o portão do carro, pensava, ele vai sair, né? Então ele já tirava o carro automaticamente. Aí o moço ia embora, ele fechava o portão e voltava a ler o jornal. Então, sem nenhuma palavra, veja só, sempre nós temos um jeito de resolver essas coisas delicadas, né? As bolas das crianças que caíram na casa dele, ele falava que os meninos iam lá pedir, falavam, vou devolver sim, mas você tem que trazer a sua mãe. Então os meninos não traziam, mãe. Então as bolas iam ficando lá, ficando. Aí um dia ele pegava tudo, jogava tudo pro outro lado lá, e pegava a bola. Então eu sabia que tinha que tomar cuidado, que se caísse lá tinha que levar a mãe para pegar a bola. Sem uma reclamação, sem nada, ele só falava isso, né? Bom, evitar críticas desnecessárias. A gente dificilmente consegue elogiar, mas a gente sempre tem um repertório muito afiado para criticar, né? Qualquer coisa que a gente está vendo, qualquer situação que a gente está vivendo, a gente tem um repertório assim, interminável de críticas. Sempre nós vamos ter crítica. Então, você está num aniversário de família, então o salgadinho está quente, o salgadinho está frio, sabe, o bolo era muito doce, o bolo não tinha açúcar, alguma coisa estava passada do ponto, estava queimado. Os refrigerantes estavam sem gelo. A gente sempre tem crítica, sempre tem. Mas a ideia é que isso é um ponto pequenininho que a gente também pode renovar. Então, na próxima comemoração, né? Então é assim, tudo bem, você vai perceber que tem alguma coisa que não está legal, tá? Mas segura a onda da crítica, porque às vezes a gente nem sabe o trabalho que aquilo deu para aquelas pessoas que estão ali, não é? A gente que já teve criança pequena, quando ia fazer aquelas festinhas de aniversário, não podia imaginar o trabalho que era aquilo. E certamente saía coisas com problemas, né? Porque você fazia tudo, servia, fritava, fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, né?
certamente tinha problemas. Então, antes de elaborar essas críticas que a gente elabora com frequência, a ideia é que a gente possa pensar assim, há alguma coisa que a gente possa exaltar e elogiar, sabe? Às vezes a organização da festa, a tonalidade da música não incomodou ninguém, a pacificação das pessoas, todo mundo falou num tom bonito, num tom gostoso. Às vezes o aniversariante faz um discurso lá e fala palavras tão bonitas, tão carinhosas, tão amorosas, não é? Às vezes a gente percebe, se a gente abrir os olhos para isso, porque normalmente está com o olho aberto para achar as coisas erradas. Mas se a gente abrir os olhos para procurar as coisas certas e boas que aconteceram, a gente vai achar coisas boas. E agradecer por ter sido convidado. Além de tudo, né? Eu Além acho de tudo. que quando a gente é lembrada, É uma grande coisa, né? É uma grande coisa. E aí tem um outro detalhe, vou parafrasear o nosso André Luiz, falar assim, se você foi convidado para uma festa de aniversário, leve um presente. Que seja uma coisa simples, mas leve uma espécie de um sentimento de agradecimento por você ter sido convidado, né? Então isso é uma coisa que a gente pode melhorar, não é? Bom, as nossas imperfeições mais profundas estão centralizadas lá no orgulho, no egoísmo, a gente tem isso, não é? E elas costumam ser difíceis de vencer, são muito difíceis. Mas a gente pode devagarzinho ir atacando elas dessa forma, né? Então não está muito feliz com aquilo que está acontecendo ali, acha que perdeu tempo de ter participado daquilo, mas cuidado, às vezes é a exaltação do nosso orgulho que está ali fervilhando para mostrar, você é melhor que todo mundo, né? Você merecia coisa maior, coisa melhor, que bobagem foi essa, que perdeu esse tempo. Então às vezes a gente está lustrando, não é, o nosso orgulho, e na verdade a gente precisa combater. Então nós não podemos esquecer que nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. E no fundo, pode ser qualquer pessoa que está na Terra, né? Não passa assim de como o Chico dizia, um cisco. Um cisco. Nós somos assim, um grãozinho de areia aqui na Terra. Já viram a amplidão do universo, da Via Láctea, da galáxia? A gente vai olhando aquilo e vai pensando, mas onde é que nós estamos aqui? Não dá nem quase para enxergar o nosso planeta. O planeta que tem quase 10 bilhões de moradores aqui, o planetinho que não enxerga. Teve um filme que passou, que acho que ainda passa, Homens de Preto. Aí tinha uma brincadeira lá que uns extraterrestres tinham, no final, ele pegava uma bolinha assim, brincava com aquela bolinha, e aquilo era um planeta. Ele estava brincando na mão com aquela bolinha, era um planeta aqui, completo, com tudo. Então, a gente nem tem ideia da grandeza divina e os seres microscópicos que nós temos, que tem, às vezes, todo um sistema nervoso, todo um sistema digestivo, todo um sistema cardíaco, minúsculo, é um negócio assim, impressionante. Então, a gente precisa entender que nós somos pequeninos, somos quase insignificantes aqui na Terra, e não adianta a gente achar que é melhor que os outros, né? Isso vai trazer muita complicação para a gente, né? Bom, a gratidão enfraquece a reclamação, a humildade enfraquece o orgulho, a caridade enfraquece o egoísmo e o perdão enfraquece o ressentimento. Então, olha os paralelos, né? Então, a gratidão enfraquece a reclamação, a humildade enfraquece o orgulho, a caridade enfraquece o egoísmo e o perdão enfraquece o ressentimento. Então, nós temos que trabalhar dessa forma, de enfraquecer aquelas coisas que nós temos exaltadas, para que a gente possa entrar, se preparar e ficar em condições de sermos observados e recebermos, não é, a nossa parte na herança maior do nosso Criador. Não é isso? Bom, o maior sinal de progresso não significa que sim dizer já melhorei, mas perceber cada vez mais claramente aquilo que ainda nós precisamos melhorar. Como que a gente faz isso? Em Santo Agostinho tem lá no Livro dos Espíritos, no 1919, como que o Kardec pergunta assim, como posso fazer para me melhorar nesse mundo? Sair daqui melhor? E aí ele dá uma resposta, o Kardec não gosta muito, fica nervosinho, fala assim, conheça-te a ti mesmo. Mas isso aí todo mundo já sabe.
que é a frase do filósofo lá, não sei se Sócrates, um desses filósofos aí da antiguidade, né? Mas aí o Santo Agostinho, com muita paciência, explica: olha, na minha última encarnação, antes de se deitar, eu olhava para o meu dia e pensava assim: o que eu fiz durante o dia? Acordei assim, assado, como é que eu tratei as pessoas, como que eu vivi esse dia, como é que eu atendi o telefone, como é que eu fiz isso, como é que eu fiz aquilo. Ele vai fazendo uma espécie de um balanço. Se a gente conseguisse fazer um balanço desse todos os dias, a gente melhoraria muito mais rápido. É interessante que a gente sabe que nós estamos aqui para se melhorar, né? Mas a gente dá tão pouca importância para isso. Já repararam como é importância? Pouca importância para isso. Parece que a gente vai vivendo assim meio a ermo, né? Meio a deriva, o barco está seguindo e a gente nem está se incomodando do que está fazendo aqui, qual é o nosso objetivo maior. Ah, é ganhar dinheiro, é isso, é vencer, e papai, não sei o quê. Mas no fundo, nós estamos aqui com objetivos bem diferentes. Quando chegar no mundo espiritual, falar assim: quanto você tem que deixou lá no banco? Será que os espíritos perguntam isso para a gente? Quantas casas você deixou alugadas? Quantos apartamentos? Casa no campo você tinha? Casa na praia? Você tinha barco, tinha navio, você tinha o quê? O que você tinha? Será que é isso? Ou vai perguntar: escuta, como você estava? Quando você chegou lá e quando você voltou? Você estava diferente? Você melhorou? Mas como assim melhorou, não é? Melhorou. Isso não é pergunta que se faz para eu, que sou um nobre de sangue azul, não é? Para que vai fazer uma pergunta dessa? Quer dizer, não melhorou nada, não é? Então, e nós estamos aqui apenas por isso que qualquer um pode. Não precisa ficar rico para melhorar. Não precisa ser bilionário para ser bom. Qualquer um pode melhorar, atacando as pequenas coisas cotidianas. Qualquer um pode. Vamos imaginar uma casa que a gente se dispõe a construir. É claro que a obra mais grosseira, ela levanta rápido. Mas e depois o refinamento da obra? Não é mais complicado? Não é mais delicado? Não tem que ter pessoas um pouquinho mais qualificadas para mexer com o nível, com o azulejo, com o refinamento de tinta, com encanamento, com algumas estruturas diferentes, né? Encanamento de gás, água quente. Então, aí que chega a nossa vez, porque construir grosseiramente, acho que qualquer um é capaz de fazer isso. Mas e depois para refinar? Ah, mas eu não sei fazer tudo isso. Tudo bem, mas ele não está pedindo para você fazer tudo, mas fazendo uma coisinha de cada vez. Aí a gente vai aprender a lidar com isso aqui, vai aprendendo, agora sim. Você vai e faz, e resolve. É isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, não adianta a gente ficar imaginando que nós estamos aqui e precisamos vencer o mundo, porque o mundo. No fundo, quem manda no mundo é Deus, não é? Olha só, tanto amor, tanta compaixão, tanta misericórdia como o Criador tem com os filhos, que a gente chega aqui e pode fazer o que quiser. Faz o que quiser. Livre-arbítrio, já pensaram num negócio desse? E pode ser aqui, sei lá, botar fogo no mundo aí, que estão querendo colocar fogo por aí, né? E é permitido. Olha só. Só que depois tem as responsabilidades. Óbvio, não é? O Criador dá liberdade, mas também dá responsabilidade. Então aí depois a gente vai ter que sentar, rever tudo isso, falar: meu Deus, quantas pessoas tive na minha mão, quantas vidas eu tive na minha mão, quantas coisas eu fiz que não precisava ter feito, não precisava. Quantas coisas a gente poderia deixar de fazer porque não tinha a menor necessidade. E aí vem a hora da recomposição. Aí vem a hora da gente ver e corrigir tudo aquilo que a gente fez e poderia ter feito melhor, não é? Bom, então é isso. Reclamar menos, diminuir a revolta, reduzir a inveja, aumentar a esperança e procurar se aproximar do Criador quanto possível, através da prece. Conversar com o Criador assim, com sinceridade, fala assim: sinceramente, nem sei o que eu fiz hoje de bom, né? Você me dá uma lembrança. Aí, quem sabe a gente lembra, né? Alguma coisa que a gente fez de bom. Tem uma mensagem do Humberto de Campos, que se chama assim: Aprenda, meu filho. E ali ele conta que o menino, acho que de 10 ou 12 anos, pediu para ele uma orientação para o céu, para ir para o céu, né? Aí ele fala: nossa, na sua juventude eu nem pensava nessas coisas. Mas olha, se você aceita uma sugestão de um amigo que já não está aí no mundo, né,
meio morto, vamos dizer assim, né? Aí vai os melhores amigos, os pais, melhor tempo agora. Ele dá uma relação de coisinhas para instruir as crianças. Aí ele termina com uma chavona muito bacana. Aí ele termina assim para as crianças dizendo assim: o que fiz hoje que somente um amigo de Jesus poderia ter feito? Olha só que pergunta, né? Então serve para a gente, que nós somos ainda aqui na Terra, criança, não tem um corpinho desenvolvido, mas lá dentro a gente é tão crianção, né? Especialmente os homens, né? Diz que os homens não saem da 8ª série, é isso, verdade? Da 5ª série? É, porque as mulheres estão pensando aí nas estrelas e os homens estão lá jogando bolinha, não sei o que, pirando pipa. Mas enfim, nem sei se era necessário fazer essa brincadeira, mas é que a gente vai no lugarzinho. Aí tem o direito deles de serem crianças do resto da vida. É uma encarnação toda, né? Não é? É bom, mas uma encarnação inteirinha. inteirinha. A minhas criancinhas, né? Delas do reino. Mas no sentido da pureza de coração, porque nós temos que crescer, chega a hora, tem que crescer, né? Não tem jeito. Mas enfim, não é? É isso. No fundo, é conseguirmos construir nós mais paciência. Quando a gente tiver um pouquinho mais de paciência, a gente vai conseguir muito mais coisas do que a gente pode imaginar. Então, eu não sei quantos minutos a gente ainda tem, mas já passou mais de meia hora. Agradeço a oportunidade, desejo a vocês uma excelente semana e que a gente possa procurar formas de se melhorar. Porque quanto melhor a gente se achar, menos problemas a gente vai enfrentar. A gente vai apagando os nossos débitos com a melhoria pessoal. Isso é uma coisa muito boa. Muito obrigado pela atenção. Eu queria só falar Pois não. há um inconsciente coletivo hoje na humanidade, né? Na atualidade, que a guerra, tudo, há uma maldade que parece que crescente. Tanto que aconteceu até recentemente, aí, todo mundo recebeu um negócio no celular, né? Misantropia, quer dizer, esse ódio da humanidade parece que estão querendo implantar em todo mundo. Então a gente vê no dia a dia, não é que a gente reclama, viu? O trânsito, por exemplo, cada vez pior, há uma briga de carro contra a moto, contra o ônibus, contra o caminhão, as pessoas não se respeitam mais como antigamente, né? Então esse inconsciente coletivo parece que está se expandindo. Por isso que parece até que apareceu esse negócio no celular, como se estivesse mostrando para todo mundo que isso está acontecendo, e se não for tomando alguma atitude geral, a coisa vai piorar mesmo. Né? Sabe, a gente pensa nesse sentido assim, quando a gente era criança, a gente tinha a possibilidade de fazer o primário, depois fazia o secundário, depois o terciário, que era o colegial, né? Mas aí, se a gente abandonasse tudo isso, ainda tinha uma última chance, que era o supletivo. Eu tenho a sensação que a maioria de nós está tendo que viver um supletivo agora, tem que antecipar as coisas para fazer tudo mais rápido, porque a gente mal baratou, largou para lá, deixou o tempo passar e não trabalhamos as coisas mais importantes, não é? Que é essa coisa de convivência, de amor entre nós, porque todas essas a falta de amor pela humanidade, falta de amor, no fundo é isso, não é? É isso que está faltando, esse amor. Mas eu penso que nós estamos vivendo uma espécie de supletivo, especialmente quem mora em cidade grande, né? É uma falta de empatia. Você olha e está vendo a pessoa ali precisando e fica todo mundo olhando ou filmando. Está incrível isso aí. Eu acho que um pouco antes, na minha juventude, a gente era diferente. Acudia mais, corria mais, atendia mais, respeitava mais. Agora virou uma bagunça. Não se respeita mais ninguém, o Não, aluno tá não difícil. respeita o professor da sala de Aí a aula. gente tem que fazer às vezes, né? Olha, eu tenho a impressão que se a gente estudar bem o supletivo, na hora da prova a gente vai passar. Viu? Só que precisa se dedicar bastante, através do exemplo pessoal. Né? Então é isso. Muito obrigado, gente. A gente agradece. O grande detalhe é que a gente vem para a vida achando que a gente está passando no shopping. Bom, Que não vai morrer nunca, né? não é nem isso. A gente acha que a vida está aqui para a gente, para servir a nós. E esse é o grande problema. Bom, só
Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Parece ser tão simples a gente falar de melhoria, tão óbvio, né? Mas é um processo às vezes doloroso e requer um esforço contínuo. Tanto é que no final do Sermão da Montanha aparece lá, seres perfeitos, assim como meu pai é. Jesus só pede para a gente o impossível, mas tem o sentido de ser um processo contínuo. Obrigado mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, vamos terminando aqui a nossa primeira parte dos trabalhos, não esquecendo de fazer o Evangelho no lar. Ir à casa espírita é bom, mas o que vai ajudar bastante mesmo são os estudos, a compreensão, os ensinamentos do Evangelho no lar. Então vamos nos preparar para tomar os passes. Quem tiver em tratamento, volta para o salão, e os demais espero encontrá-los na próxima semana. Bom, agradecendo sempre por estarmos reunidos aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, e que os irmãos de luz possam nos acompanhar, assim como nossos anjos da guarda, na volta para a nossa casa, para que possamos nos melhorar a cada dia, a cada instante, e nos tornarmos espíritos melhores. Que os irmãos de luz nos acompanhem nesta jornada a esse destino. Que assim seja, graças a Deus.